Então, vamos lá? Diretora, podemos ir? Ok, vamos lá então. Essa noite eu quero falar sobre milagres a uma palavra. Como assim? Vamos ler o texto então? Quando chegaram à multidão, veio um homem a ele, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E apresentei-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Yeshua respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-o aqui. E repreendeu Yeshua o demônio que saiu dele, e desde aquela mesma hora o menino sarou. Chegando-se então os discípulos a Yeshua à parte, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Yeshua lhes disse: Por causa da vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo que se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Amém. Bem, então eu gostaria de tratar de algumas coisas aqui bem interessantes nesta noite em nome de Yeshua. Vamos lá para o primeiro, tá? Problemas insolúveis. Será que algum de nós tem algum problema que não pode ser solucionado pelo Todo-Poderoso? Existe por acaso algum problema insolúvel? Aquele homem se aproximou de Yeshua e dizendo assim: eu tenho um filho que é lunático, ele é possuído por um espírito que ele vai e joga no fogo, joga na água. O meu filho está com um problema muito sério. Eu peguei o meu filho, levei o meu filho até os teus discípulos, eles não puderam curar. É interessante aqui que a palavra curar em hebraico é rafá, e ela, além de cura física, pode significar também restauração de doenças ou catástrofes que não podem ser curadas senão mediante a intervenção divina. Tem coisa, irmão, que só o Eterno pode fazer na nossa vida. Vou repetir: existem coisas que escapam às nossas mãos e só o Eterno pode fazer. Amém. Então eu quero te dizer uma coisa: eu e você vamos fazer tudo o que for possível para que nós possamos alcançar a bênção do Eterno. Quando sair da nossa mão, o Eterno tem que atuar. Nesse caso aqui, aquele homem tinha feito tudo, o menino não conseguiu ser curado. Leva para os discípulos de Yeshua, o menino ainda não foi curado. Por quê, irmãos? Porque aquele menino precisava de algo maior, mais forte. E aqueles homens não entenderam a gravidade daquilo que estava acontecendo. Aquele homem, quando olhou a situação, ele era pai. Todo pai que tem filho e vê o filho numa situação dessa quer ver a cura dele de qualquer jeito. Quem é que não quer o bem de um filho? Misericórdia. E aquele pai queria o bem do seu filho. Mas aquele pai sabia também que ele tinha nas mãos um caso muito difícil. Porque chegavam determinados momentos, aquele filho se jogava no fogo. Passavam outros momentos, ele se jogava na água. Do nada, ele tinha reações muito estranhas. Reações que estavam além da questão física, já adentravam no campo espiritual. E quando entra no campo espiritual, muitas vezes nós não conseguimos compreender isso. Às vezes nós não conseguimos discernir o que é físico do que é espiritual. Por isso, a Bíblia diz que eu tenho que andar em espírito, para que eu possa discernir o que está acontecendo no reino do Espírito. Discernindo o que está acontecendo, eu vou resolver aquela questão com oração. Não é com médico, não é com medicamento, comprimido da farmácia. Isso se resolve de uma forma diferente. Se existe um problema insolúvel para nós, existe uma solução que está pronta para ser entregue nas nossas mãos, e essa solução vem do Eterno. Então, enquanto eu e você tivermos o correto discernimento das coisas, elas vão acontecer mediante o nosso posicionamento diante do Eterno. Não sei se você reparou, este homem vem para Yeshua
resolver o problema. Os discípulos dele não puderam resolver. Ele vai então para quem? Para quem pode resolver, que é Yeshua. Então, quando você fizer tudo aquilo que é necessário para que as coisas possam se resolver e elas não se resolverem, qual é a melhor, a última alternativa sua, qual é? Yeshua. Então eu gostaria de te pedir uma coisa: não deixe Yeshua para o último lugar. Quando acontecer alguma coisa, vá primeiro a Ele, para que o problema possa se resolver mais rapidamente, porque para Ele não existe um problema insolúvel. O problema pode até existir, mas Ele já tem uma solução para aquele problema. Amém, querido? Amém. Depois nós temos o obstáculo para que o problema seja resolvido: a incredulidade. Mas, Rabino, como é que você fala de incredulidade? Nós somos todos crentes. Os discípulos de Yeshua também eram, mas não conseguiram ter emuná suficiente, confiança no Eterno para resolver aquele problema. Porque tem hora, irmãos, que a gente olha para uma situação e você diz assim: não, isso aqui não vai dar não. Agora o troço descambou mesmo, agora não vai dar. Olha o que Yeshua disse sobre isso. E Yeshua respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Irmãos, pense em homens que andaram ao lado de Yeshua, viram os milagres, viram as coisas acontecendo, viram Yeshua transformando aspectos naturais, água em vinho, uma tempestade que ele manda se calar. Desde quando água é vinho? Água é? Água. Alguém quer fazer o teste de orar para ver se vira vinho? Hã? Ora aí para ver se vira vinho. Quem sabe? Mas Yeshua não precisou orar. Ele falou assim: pega a água e enche as talhas. Só daquela ordem a água se transformou em vinho. Ou seja, os discípulos dele estavam ali e viram tudo isso. Eles sabiam quem era Yeshua. Quando você anda com Yeshua, você tem que crer naquilo que Yeshua é. E eu e você precisamos crer que Ele pode fazer qualquer coisa. Inclusive, se você tiver a fim de tomar um bom vinho e você tiver emuná, confiança de verdade, você vai pegar a água, vai orar e vai virar vinho, irmão. Amém? Amém. Até quando sofrerei? Até quando eu vou estar com vocês e vocês continuarão sendo incrédulos? Irmão, incredulidade é a pior coisa que tem no mundo. Eu fico pensando o seguinte: o que será de pessoas que frequentaram congregações, frequentaram igrejas e vão para o inferno por não crerem? Misericórdia! Depois de tantas coisas, tantos milagres, como que a gente não crê? Olha só o que Yeshua fez. Traz ele aqui. Traz o menino aqui que eu vou resolver o problema agora. Você está com algum problema? Entrega para Yeshua agora. Põe na mão de Yeshua agora. Sabe por quê? Yeshua vai dizer uma palavra. O texto diz assim: e repreendeu o demônio que saiu dele. Yeshua disse para o demônio assim: fora! Cachorro, pega sua cachorrada e cai fora daqui. Você não acha que Yeshua falou assim: quem está aí? Deixa eu fazer uma entrevista. Por que você veio aqui? Qual foi o problema? Quem pagou para você vir aqui? E Yeshua deu uma ordem, o bicho saiu correndo. E Yeshua não precisava entrevistar demônio. Pelo contrário, quando Yeshua chegava, os demônios tremiam. E eu vou dizer uma coisa para você: até hoje eles tremem. Amém. Por causa da presença e da glória de Yeshua. E a Bíblia diz que o menino naquela mesma hora sarou. Qual era o problema dele? Demônio. O problema do menino não era a cura física, era uma restauração espiritual. Mas alguém tinha que ter uma emuná, uma confiança no Eterno para dizer assim: esse problema eu vou resolver. E dar uma ordem para aquilo acontecer. Irmão, quando você estiver diante de um problema, olhe para o problema, encare o problema e diga assim: eu vou resolver em nome de Yeshua, e dê uma ordem e aquilo vai se concretizar na sua vida em nome de Yeshua. Amém, querido? Amém. Porque assim fez o
maiores, e vai ser assim com certeza em nome de Yeshua. Por quê? Por que isso aconteceu? Os discípulos então chegando-se a ele disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? Por que não, Senhor? Aí nós ficamos perguntando: qual é o meu problema? Quem é o responsável por isso? Eu não sei se você notou, mas ele entregou, o pai entrega o filho para os discípulos, plural, não foi para um discípulo em particular, foi para os discípulos, e ninguém pode fazer nada. Então qual é a pergunta? Qual de vocês está com brecha? Porque eu não estou. Eu estou em santidade. Qual é o problema que vocês estão tendo aí? A culpa tem que ser de alguém. Mas na verdade, de quem era a culpa? De todos, porque nenhum deles cria que o Eterno poderia trazer uma libertação em nome de Yeshua para aquela criança. Você olha e fala assim: não, isso aqui não vai dar não. Isso aqui é terrível. Irmão, toda vez que eu olho para um problema e tremo diante do problema, eu estou na mesma situação desses discípulos. E eu fico achando que porque eu fiz e não deu certo, nunca mais vai dar certo. Mas quando Yeshua entra, a coisa flui. Você entendeu isso? Se você fez alguma coisa na sua vida que não deu certo, peça para Yeshua entrar nesta empreitada contigo de novo. Amém. Peça para ele entrar de novo e diga assim: Yeshua, entra agora comigo nisso, para que nós possamos ver a nossa vitória aqui. Em nome de Yeshua. Para terminar, os motivos do fracasso. Por que houve aquele fracasso? Yeshua disse assim: por causa da vossa incredulidade. De novo, a incredulidade. E ele diz assim: porque em verdade vos digo que, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte. Os irmãos já viram um grão de mostarda? Se você coloca ele no dedo, ele até some, de tão pequeno que é. Agora, o que Yeshua estava querendo dizer? É necessário muita fé para isso acontecer? Não, mas é necessário você ter uma fé minúscula, abrir a boca e dizer algo. Você me entendeu? Quando nós temos a fé, ainda que seja pequenininha, a confiança no Eterno que seja pequenininha, nós abrimos a boca e dizemos, e o Eterno faz acontecer. Você olha e fala assim: Pai, eu quero isso aqui, Pai. Me permita ter em nome de Yeshua, Pai. Dá isso para mim em nome de Yeshua. Eu quero receber em nome de Yeshua. E o que o Eterno vai fazer? Ele vai assinar embaixo e vai dizer assim: receba. Amém. Se você tiver, você vai dizer para um monte: passa para colar, e ele há de passar, e nada vos será impossível. O que é incredulidade? A falta de emuná. A emuná pequena produz grandes resultados. Se você tem uma confiança, ainda que seja pequena, você pode ser protagonista de coisas grandes em nome de Yeshua. Outra coisa, diga a palavra e espere pelos resultados. Porque tem gente que diz, fala assim: se não der certo, né? Fazer o quê? Não, vai dar certo sim, irmão. Espere pela vitória. E para terminar, o impossível não existe. Vou repetir isso para você: o impossível não existe. Só existe para nós que somos seres finitos e que achamos que um problema não é capaz de ser resolvido. Não há problema no universo que não possa ser resolvido se você coloca Yeshua nessa rodada. Eu quero terminar te dizendo o seguinte: qualquer coisa que você quiser, qualquer coisa que você desejar, se você colocar isso diante do Eterno e disser: Pai, vai ser assim, porque eu creio, Pai, em nome de Yeshua, e não duvidar, assim será feito contigo. Aquele menino foi curado, o pai recebeu o filho de volta, e a vida deles voltou ao normal. Os discípulos, quando foram questionar Yeshua, descobriram que o problema estava com eles. Não era com o pai, não era com o menino, mas era com eles. Será que o problema não está com você? Será que o problema não está dentro do seu coração? Quando você olha para a situação e diz assim: não vai dar? Vai dar sim, irmão.
Faça o último esforço e o Eterno vai te honrar em nome de Yeshua. Mas é preciso que nós façamos a nossa parte. O pai pegou o filho e levou ele até lá. O pai não se preocupou com passeata, o pai não se preocupou com nada. Se tinha trânsito, estava passando camelo naquela hora, ele pega o filho e diz assim: eu quero que meu filho seja curado, eu preciso que meu filho seja curado. Tem a atitude do pai, tem a nossa atitude de nós irmos atrás da bênção do Eterno. Vá atrás de gente que tenha emuná. Ande com gente que tenha emuná, e você também terá emuná. Se ande com um sábio, você será sábio. Em nome de Yeshua. Amém, queridos? Vamos orar, feche os olhos, curve sua cabeça. Querido Espírito Santo, em nome de Yeshua, eu quero colocar diante de Ti a vida deste grupo que aqui está, destas pessoas, Pai, que estão nos ouvindo agora pela internet, em nome de Yeshua. Eu te peço agora, doce Espírito Santo, toca na vida destas pessoas agora, Pai. Coloca emuná no coração destas pessoas, para que o Teu nome seja honrado e glorificado. Pai, em nome de Yeshua, eu te louvo, porque eu sei que grandes milagres estão para acontecer, e nós cremos, e nós agora, Pai, queremos declarar que os milagres são para nós hoje. Nós nos apossamos deles, e te louvamos desde já pela vitória, em nome de Yeshua Mashiach, o Rei de Israel. Amém.